Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em Jerusalém e vamos juntos descobrir os segredos do Muro das Lamentações e a profecia bíblica escondida entre estas pedras. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Você sabia que este local aqui não é todo o Muro das Lamentações, e sim, ele é uma pequena fração de como esse local era nos tempos bíblicos? Hoje a gente vai conhecer todo o Muro das Lamentações, inclusive as suas partes secretas e esquecidas. Mas antes disso, vamos rapidamente entender o que é esse local e por que ele é tão importante para a história e para a arqueologia. Atrás desse muro se encontra o Monte Moriá, o local onde Abraão levou o seu filho Isaque a ser sacrificado. E por causa disso, séculos depois, o rei Salomão constrói aqui o primeiro templo de Jerusalém, que vai ser mais tarde destruído pelos babilônios, reconstruído e ampliado pelo rei Herodes. Então, o que nós vemos aqui atrás são restos originais do Templo de Jerusalém. E segundo a própria Bíblia, Deus estava presente nele, mais especificamente dentro do Santo dos Santos, o local mais interno do templo, um local que era proibida a entrada. Só podia entrar nele o sumo sacerdote e só um dia por ano, no dia do perdão. Temos vários restos arqueológicos do templo, então por que todos vêm orar justamente nesta parte, no Muro das Lamentações? Porque esse local é o mais próximo entre eles do Santo dos Santos, do local da presença divina e onde ficava a Arca da Aliança. Esse muro tinha originalmente 488 metros. Mas o que nós vemos aqui é bem menor que isso. O que nós vemos aqui, ele tem só 57 metros, quer dizer, quase um décimo do original. Então a pergunta é, onde está todo o resto do Muro das Lamentações? E principalmente, onde está o ponto mais próximo que nós conseguimos chegar do Santo dos Santos? E nesses quase 2000 anos que se passaram desde a destruição do templo, boa parte do Muro das Lamentações ele foi escondido, ele foi tapado, principalmente por construções muçulmanas. Mas 4 partes dele ainda existem e nós podemos visitar, apesar de algumas serem um pouco difíceis de ir. Então, hoje nós vamos conhecer as 4 partes do Muro das Lamentações e terminar na parte onde está a profecia escondida de Isaías. Pessoal, agora deem shalom para o meu pai, o Jorge. Shalom! Shalom, Aline. Muito obrigado por me convidares a participar, porque hoje teremos uma coisa muito importante. Vamos conhecer as 4 áreas do Muro das Lamentações. Bem, pessoal, vamos começar. Esta é a parte do Muro das Lamentações mais conhecida. É uma tradição judaica, homens e mulheres orarem separadamente. Mas de todas as partes do muro, esta é a única que segue esta divisão. Nós vamos agora para a próxima parte do Muro das Lamentações, que ela está escondida dentro do bairro muçulmano. Vamos lá! Vejam esta placa que está escrita só em hebraico, Hakotel HaKatan, que significa o pequeno Muro das Lamentações. Vejam que é bem difícil chegar até este lugar. Ele é um labirinto de túneis e passagens. E também a única placa no caminho está só em hebraico. Atrás de mim nós vemos um portão verde que ele se chama o Portão do Ferro e ele dá diretamente ao Monte do Templo,
Mas não é por aqui que a gente vai entrar, e sim, pessoal, a gente vai descer por essa pequena passagem aqui e ir para o pequeno Muro das Lamentações. Venham comigo. Aqui a gente consegue ver por que ele se chama o Pequeno Muro das Lamentações. Esse trecho tem só 20 metros, mas as pedras que nós vemos aqui, elas são originais da época do segundo templo de Jerusalém, quer dizer, elas já estavam aqui no momento que Jesus passa pelo templo e as pedras originais estão daqui para baixo. E nós vemos aqui que também as pessoas colocam bilhetinhos com orações e com nomes. Nós estamos na continuação do muro ocidental, na continuação do Muro das Lamentações, mas ainda mais próximos do Santo dos Santos, mais próximo do que o muro tradicional onde nós estávamos. Aqui nós estamos somente a 100 metros do Santo dos Santos. Mas tem um local que a gente consegue chegar ainda mais perto. E esse local, ele é subterrâneo. Então, pessoal, agora a gente vai entrar nas profundezas de Jerusalém e conhecer o local mais próximo que nós podemos chegar do Santo dos Santos. Vamos lá! Chegamos na terceira parte do Muro das Lamentações. Os túneis do Muro das Lamentações estão abertos ao público desde 1996 e se pode vir aqui com excursões e grupos guiados. Mas a entrada é paga, exceto a mulheres. Mulheres que queiram vir aqui orar no Santo dos Santos podem vir aqui orar gratuitamente. Então, o local mais sagrado, o local mais próximo ao Santo dos Santos é o local de oração de mulheres. Então, resumindo, tem uma parte do Muro das Lamentações que é separada entre homens e mulheres, duas que são mistas e uma que é só para mulheres, que é justamente para onde nós vamos agora. Olhem aqui para a direita, esta já é a parte subterrânea do muro. Vejam o tamanho dessa pedra. Olha, vocês estão vendo que ela começa aqui e tudo que a gente está caminhando, pessoal, vocês podem ver que é uma pedra gigantesca e ela continua, pessoal. E isso aqui não é a base do templo, a gente está pelo menos a 10 metros acima do nível da rua original. E, pessoal, vejam que é só uma pedra tudo isso. E aqui chega o final dela. Essa pedra gigantesca aqui, ela pesava quase 500 toneladas. E ela foi trazida até esse local. Então, tem muitos mistérios nesse local. E um dos mistérios realmente é como eles conseguiam transportar pedras desse tamanho há 2000 anos atrás. Vamos seguir em direção ao Santo dos Santos. E vocês notaram que aqui à nossa direita o muro parece meio estranho e um pouco recuado? Esta aqui era uma das entradas do templo. Por aqui, peregrinos subiam ao Templo de Jerusalém nos tempos bíblicos. Mas, infelizmente, como vocês podem ver, ela foi fechada. E neste local que nós estamos vendo, que é tão simples e não tem nenhuma grande demarcação, justamente aqui nós estamos em frente ao Santo dos Santos. Exatamente aqui em frente, 70 metros em linha reta, fica o pico do Monte Moriá, o local do sacrifício de Abraão, onde ficava a Arca da Aliança e a presença divina. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Ali sobre a tampa
no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Que privilégio estar aqui! Mas vamos seguir para a 4ª e última parte do muro e da profecia bíblica. Aqui nós vemos a 4ª e última parte do Muro das Lamentações. E aqui está o encontro entre o muro ocidental e o muro sul. Esse é literalmente o final do Templo de Jerusalém. Mas eu quero que vocês separem lá em cima, que tem umas pedras que parecem que estão saindo da muralha. Essas pedras eram o início de um arco. O arco fazia todo esse trajeto e encaixava naquelas pedras que nós estamos vendo. Esse arco se chama o Arco de Robinson. E por cima dele tinham escadarias e ali era uma das entradas do Templo de Jerusalém. Há 2000 anos atrás, quando Jesus veio ao templo, aqui era uma das entradas por onde se podia chegar à esplanada do templo e também em frente ao Santo dos Santos. E a inscrição bíblica de Isaías está justamente embaixo desse arco, então vamos descer, chegar mais perto e entender o que essa profecia tem a ver com esse local. Vamos lá! Vejam para onde meu pai está apontando. Olhem com atenção. Vocês já viram alguma coisa diferente? É nessa pedra, exatamente nesta pedra aqui. Vamos dar um zoom. E agora sim, estão vendo um texto hebraico escrito nesta parede? Essa é uma profecia bíblica escrita na rocha. Tem algumas coisas diferentes, estranhas em relação a essa inscrição. Uma delas é a localização. A inscrição não faz muito sentido onde ela foi colocada. Ela não foi colocada lá em cima na entrada, por onde todo mundo entrava no Templo de Jerusalém. E também ela não está no nível da rua de hoje em dia. E por isso a maior parte das pessoas que passam por aqui passam e não veem essa profecia. E a grande pergunta é quando ela foi escrita aqui no Muro das Lamentações. Tem muitas teorias. Uma teoria que era aceita entre os arqueólogos é que foi escrita no ano de 363, na época do imperador Juliano. Mas essa teoria já não é tão mais aceita. Outra teoria é que foi escrito no início do período Maia, quer dizer, no período árabe de Israel. E a última teoria que foi criada é que é do período bizantino, primeiro período cristão de Israel, porque se comparou essa escrita com cartas encontradas na Galileia que são da mesma época. Mas a realidade, por mais que às vezes a gente não goste dela, é que ninguém sabe quando esse texto foi escrito aqui sobre o Muro das Lamentações. Mas o mais importante é o que está escrito. Aqui tem uma parte da profecia de Isaías, Isaías 66:14. Vamos ler agora juntos a profecia. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. E a continuação desse versículo que não está escrita no muro é a seguinte: a mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. E como vocês podem ver, o versículo ele está só pela metade. Por quê? É outro mistério. A gente não sabe por que a pessoa que escreveu esse texto aqui no muro interrompeu pela metade.
Pode ser que ela estava sendo perseguida, que estava sendo atacada e ele teve que fugir e deixou incompleto, mas esse é mais um mistério. Vamos entender agora a fundo o texto de Isaías 66 e a conexão dele com o dia do juízo final. O capítulo 66 de Isaías é justamente o último que ele escreveu. É o final da profecia dele e fala do dia do juízo final. Está escrito que Deus restaurará seu povo e a sua cidade santa e toda sua criação, como ele já havia prometido. Isso acontecerá de maneira repentina e inesperada. Toda a carne será julgada, todas as nações, todos os povos, inclusive os idólatras. Vejam o que está escrito nesses versículos. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Quer dizer, o anúncio do juízo de Deus virá de Jerusalém. E também está escrito: vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros serão como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. Esta inscrição é realmente um mistério. Não sabemos quem escreveu, nem quando, nem porquê. Mas nós sim sabemos, segundo a própria Bíblia, que daqui sairá o anúncio do juízo final. Mas este juízo também ainda está cheio de mistérios, até que o dia dele realmente chegue. E na frente desse texto tão misterioso, dessa profecia que nós não sabemos quem escreveu ela aqui, por quê, nem quando, mas essa profecia nos abre os olhos para o futuro de Jerusalém e para o futuro do mundo. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu no dia de hoje. Bom, eu peço, como um orgulhoso pai, que todos se inscrevam e deem um like neste vídeo. Então, pessoal, inscrevam-se, deixem o like. Um grande beijo, shalom, e nos vemos na próxima. Shalom, pessoal.